Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje com justamente o Bruno Salzman, Lufaedo, Dan Gonçalves, grandes entendedores de futebol. E como vocês já estão vendo aqui pela tela, vamos falar sobre a Copa do Mundo, fase de grupos. Uma Copa do Mundo que o nível está deixando a desejar, principalmente das seleções europeias. Tem tido surpresas, como por exemplo a Arábia Saudita, que chegou a ganhar da Argentina. Tem várias favoritas que a gente vai ver se vai se confirmar depois no mata-mata, como Brasil, como França, como também Espanha. Tem algumas seleções que se meteram numa confusão, a Argentina, que hoje o Dan Gonçalves pode até mostrar, ele está com a camiseta da Argentina, feliz, Messi foi lá e decidiu o jogo. A Argentina que hoje precisava ganhar, porque se perdesse estava eliminada. Tem também a Alemanha que vai enfrentar a Espanha, um confronto entre campeãs mundiais. E vamos então debater então hoje sobre a Copa do Mundo. Copa do Mundo, um momento que a gente sempre espera muito. Pelo menos eu sou aquele cara que sou fanático por Copa, gosto muito de assistir os jogos da Copa. E vamos então começar com a Lu Faeda. Lu, o que está achando desta Copa do Mundo? E já vamos já pegando de gancho os grupos da Copa do Mundo. Você está gostando, está agradando a Copa do Mundo para ti? Olá, Matheus. Olá, os amigos, Bruno, Dan e a todos que estão nos ouvindo. Olha, Matheus, é uma Copa do Mundo que eu esperava mais de praticamente todas as seleções, incluindo a seleção brasileira, que venceu a sua primeira rodada, mas fez um primeiro tempo bem pífio, né? A seleção mereceu e venceu por causa do segundo tempo. Eu vejo que tem três seleções, para mim, pelo menos, eu vejo três seleções como favoritas. A própria seleção brasileira, a França eu também vejo como uma das principais favoritas. Também eu vejo que a Espanha. Agora tivemos várias decepções, como a Alemanha, a Argentina que conseguiu vencer a segunda rodada, mas começou mal, né? Foi também muita decepção. E várias outras seleções que a gente esperava mais da própria Bélgica, a Holanda. Seleções aí que a gente esperava muito mais. E seleções do Equador. O Equador está fazendo uma boa Copa. Uma seleção sul-americana, né? Fazendo destaque aí para o Equador também. Mas, Matheus, desse grupo A, eu vejo que quem passa é Holanda e Equador. Muito bem, agora apresentando para o pessoal, eu já falei em relação à camisa que está usando, o Dan Gonçalves, competentíssimo, que sabe muito também sobre futebol, assim como a Lu Faedo e o Bruno Salzman. E Dan Gonçalves, como está analisando essa Copa do Mundo? E já vamos começar com um gancho então do grupo A, quem tu acredita que se classifica? Bom, Matheus, eu sou um cara que vi praticamente todos os jogos da Copa até então. Perdi alguns por compromisso de médico, outras condições de trabalho, mas vi boa parte do jogo. Até que eu vi aí 80% dos jogos até agora. E tecnicamente eu acho que é uma Copa muito abaixo do que a gente vem acompanhou em 2018, 14, 2010. Então acho que uma Copa tecnicamente muito abaixo, muito previsível os times. Por exemplo, Matheus, a Copa abriu com o jogo entre Catar e Equador. A gente já sabia que o Catar ia jogar mais recuado. Então o que fez o Catar? Fez uma linha de 5, uma linha de 4 e um atacante na frente. A Argentina contra o México hoje à tarde, o que o México fez para defender? Uma linha de 5, uma linha de 4 e um atacante. Aí quando o México tinha a bola, liberava um pouco os laterais, um do meio saía e se juntava ao atacante. Então uma Copa muito taticamente previsível e tecnicamente abaixo do que vinha acontecendo nas últimas. E aí, Matheus, nesse grupo A com Holanda, Catar, Equador, Senegal, a gente esperava muito mais do futebol da Holanda. Apesar de não ser uma seleção de grandes craques individuais, eu falo, aquele jogador que tu vê assim, ele vai pegar a bola, tem condição de driblar 2, 3 e fazer o gol. A Holanda não tem esse jogador. Tem um grande zagueiro, que é o Van Dijk, tem bons meio-campistas, que é o caso do De Jong, de outros também. E a Holanda tem jogado muito abaixo, mas conseguiu fazer um resultado contra o Senegal e também conseguiu um bom resultado contra o Equador. E aí, Matheus, eu acho que a Holanda vai passar, que ela já está com 4 pontos no grupo.
e Equador e Senegal vão para uma final praticamente entre os dois, né? Porque o Equador ainda tem a vantagem do empate, porque conseguiu empatar contra a Holanda e o Senegal perdeu, mas eu acho que a seleção de Senegal é um pouquinho mais forte pelo que eu vi. Tá? Então eu ainda aposto que Senegal vai ganhar esse jogo do Equador. Eu vou torcer para a seleção do Equador, Matheus, porque eu torço para a seleção sul-americana, mas eu acho que Senegal vai conseguir essa classificação e vai Holanda e Senegal para a próxima fase. Já vou agora apresentar também o Bruno Zalsman, mas já que tu falou sobre o Senegal, olha, uma coisa que eu fiquei decepcionado nessa Copa também, além do nível técnico, que concordo com vocês, o nível técnico está abaixo, poucas seleções conseguiram apresentar um bom rendimento, como foi a França no jogo que fez 4-1, como foi a Inglaterra no primeiro jogo que aplicou 6-2, como foi a Espanha quando aplicou 7-0, como também foi o Brasil no segundo tempo, e é por aí que também deve estar os favoritos da Copa, porque tem muitas seleções europeias que estão abaixo, Croácia, Bélgica, a Holanda, que é desse grupo A. Eu fiquei decepcionado na Copa que, primeiro, o Benzema foi cortado antes da Copa, que foi eleito o melhor jogador do mundo, não tivemos a presença do Benzema, e também não tivemos a presença do Mané, que isso também interfere na qualidade do nível técnico do Senegal. Eu vejo o Senegal também abaixo por causa disso, que quando teve esse grupo, se esperava que ia passar Holanda e Senegal por causa do Mané, mas como não tem o Mané, daí o Equador está conseguindo ter essa vantagem com o Éder Valencia, que tem feito todos os gols do Equador, tem batido várias recordes e quem sabe realmente passa um sul-americano, passa o Equador. Mas agora vamos falar agora com o Bruno Zalsman. Um prazer estar com o Bruno Zalsman, entende muito sobre o futebol e quero saber sobre o Grupo A. Então, boa tarde, aliás, boa noite a todos. Muito obrigado aí, Matheus, pelo convite. Uma honra estar fazendo esse debate aí com mais três pessoas que são incríveis aí, que conhecem muito o futebol moderno. Então, muito obrigado mesmo aí, Matheus. Enfim, eu acho que a Copa do Mundo, eu vou concordar com o Dan e com a Lu, tecnicamente ela está bem abaixo do que a gente poderia estar esperando, principalmente as grandes seleções. Eu vou dar uma desculpa da primeira rodada, que a primeira rodada todo mundo entra meio cansado, meio nervoso, né? Os primeiros jogos sempre são nervosos, a Copa do Mundo por si só, ela também já deixa os jogadores muito na berlinda, é o mundo inteiro em cima desses jogadores, então isso deixa um pouquinho todo mundo meio nervoso. Mas realmente a gente olha uma Alemanha, né, uma Alemanha tão campeã, né, como a Alemanha foi, eu acho que ela está numa fase de troca de geração, né, a geração multicampeã aí, campeã no Brasil, eu acho que ela começou a se trocar. E sempre quando existe uma geração em mudança, uma geração mudando, existe também a gente vê a Itália aí, que ainda não se acertou. Há quantos anos que a Itália já é, acho que o segundo ou terceiro mundial que a Itália não vem, isso que ela foi campeã da Europa. Então, existe essa situação muito forte, né? A Holanda também trocou a geração dela de novo, mas a Holanda tem uns jogadores promissores aí, né? Teve uma geraçãozinha do Feyenoord e do Ajax que estão fazendo um sucesso bem grande. Então, eu acho que nesse grupo A, Matheus, a Holanda, eu acho que ela se classifica tranquilamente. Ela vai jogar com o Equador a próxima partida, né? Não, Catar. Perdão, Catar, Holanda e Catar. Então, não tem nem o que se falar. Nós estamos falando da melhor seleção deste grupo contra a pior seleção, talvez, de toda a Copa do Mundo, aí, juntando Costa Rica e juntando algumas outras, o Gales também, enfim. Então, eu acho que a Holanda está tranquila, vai chegar a 7 pontos, certamente vai ser campeã do grupo. A briga realmente vai ser entre Equador e Senegal. Equador, eu gostei muito do Equador nas duas primeiras rodadas, né, da vitória na primeira rodada, apesar de ser contra o Catar, mas ganhou bem, ganhou
um futebol bem bacana, bem solidário. E o jogo contra a Holanda, que foi uma surpresa enorme, o Equador conseguir chegar ao empate. Então, pelo esse jogo da Holanda, eu vou ficar com o Equador, Holanda e Equador, porque o Equador e a Holanda, o Equador vai jogar com o Senegal, mas o Senegal, com a falta do Mané, realmente ele está um pouquinho abaixo. E eu estou gostando muito do futebol do Equador desde a época da fase de classificação lá para a Copa do Mundo. Então, para mim, Equador e Holanda e Equador são as duas seleções que vão passar para a próxima fase agora, Matheus. Muito bem. Agora, antes de passar pelo grupo B, também destacando que, para mim, é algo surpreendente no nível técnico da Copa, porque, primeiro, na Copa tem vários jogadores que jogam no futebol europeu nas principais ligas, seja no campeonato inglês, que hoje é o principal campeonato em nível de qualidade e de intensidade no planeta, como é o caso também que jogam no futebol espanhol, jogam no futebol italiano, alemão. Então era esperado mais, e mais por um outro motivo. Lembrando que essa Copa pela primeira vez foi no final do ano, que é no momento em que os jogadores do futebol europeu estão no seu auge físico. Então era esperado uma melhor qualificação técnica do que está sendo apresentado. Eu espero que apenas seja aquilo que disse o Bruno, que é aquele começo que o pessoal estava nervoso, mas vai evoluindo ao longo do caminho. Principalmente acredito que deve ter evolução também das seleções europeias. Eu imagino que daqui a pouco a própria Polônia pode crescer, a Bélgica pode crescer em nível de desempenho, mas principalmente as favoritas, como é o caso da França, que já está jogando um bom futebol, vai seguir evoluindo, a Inglaterra pode evoluir, também a própria Alemanha, se ela ganhar e avançar de fase também, é um problema para o futebol sul-americano, porque a Alemanha ela sempre joga em alto nível. Então, eu estava esperando mais pela questão de ser em dezembro, um momento que fisicamente os jogadores estariam melhor. Mas também tem um outro fator, é a primeira vez que a Copa é no deserto. E com isso, a questão do calor pode também afetar no nível de qualidade dos jogos. Mas agora entrando no grupo... Matheus, todos os estádios são climatizados, né? Eu acho que esse aí não está sendo o grande problema, né? Porque eles são estádios fechados e climatizados, né? Então, tem esse fator. Se não parece treinadores que a gente já viu aqui no futebol gaúcho, eu digo aqui no futebol gaúcho porque aqui estamos todos os jornalistas esportivos do futebol gaúcho, que a gente faz várias transmissões, eu já tive o prazer de fazer live com todos que estão aqui, que falavam às vezes, que é o gramado que tá ruim, não sei o que tá ruim. Não vamos justificar com isso, vamos jogar bola que nem a gente diz, porque o Qatar tá jogando mal no grupo A? Não é porque só o nervosismo, falta bola pro Qatar, falta bola para Costa Rica, mas tem outras que realmente estão decepcionando, como é o caso da Holanda, que a Holanda era para esperar mais, um nível mais qualificado. Mas agora indo para o grupo B, tem Irã, Estados Unidos, Gales e Inglaterra. A Inglaterra fez aquela goleada na primeira rodada, mas depois na segunda rodada, a Inglaterra empatou um jogo com os Estados Unidos que foi muito ruim. O Irã, ele não se espera muito, mas no último jogo fez um 2-0 até com um golaço de cavadinha. E Gales é uma decepção. Gales é uma seleção que a gente já não esperava muito. A gente conhece Gales pelo Bale, que já jogou no Real Madrid, mas o nível técnico apresentado tem sido muito abaixo. Eu gostaria então de citar do Faedo em relação a quem avança e também falar um pouco sobre essa questão do nível dos jogos do grupo B. Matheus, olha, eu acho que esse grupo B passa a Inglaterra, por mais que não vem fazendo... O primeiro jogo fez uma grande partida, o segundo já oscilou, empatou com os Estados Unidos e pelo futebol dos Estados Unidos, eu acho que quem deveria vencer aquela partida deveria ter sido os Estados Unidos, mas então eu acho que em primeiro passa a Inglaterra, e aí tem o Irã
os Estados Unidos, que vão disputar, inclusive, a terceira rodada, vão disputar aí no último jogo. Mas eu ainda acho que pelas partidas que os Estados Unidos vêm fazendo, passa a Inglaterra e os Estados Unidos. Mas eu achei que está fazendo uma boa competição, e o país de Gales, como o Matheus falou, tem o Gareth Bale, mas fica por aí, é uma seleção bem mais inferior que as outras, então está fazendo simplesmente o que pode. Mas eu acho que passa ainda Inglaterra e Estados Unidos. Mas o Irã vai ficar aí coladinho também, porque fez, com certeza, me surpreendeu essa seleção iraniana, Matheus. Beleza. E Dan Gonçalves, então, como que tu vê esse grupo em que tem Inglaterra, Estados Unidos e Irã e País de Gales? Eu concordo com a Lufaeda, acredito que vai passar Inglaterra e Estados Unidos. Eu também acho, Matheus. Acho que vai passar Inglaterra e Estados Unidos, porque são as seleções mais estáveis desse grupo. O País de Gales é uma seleção que eu não sei nem o que está fazendo na Copa. Caiu no grupo lá nas eliminatórias na Europa, também num grupo que ela podia passar, né? Porque, por exemplo, a Itália caiu, né? Até, aliás, a Itália foi para a repescagem e acabou caindo para a Macedônia do Norte, né? Quem não se lembra. E depois a Macedônia caiu para Portugal. Mas então eu acho que o País de Gales é uma seleção que veio para a Copa do Mundo mais para fazer turismo no Catar do que propriamente brigar por algo, e vai cumprir tabela contra a Inglaterra, para mim, que vai ser derrotada mais uma vez, e o País de Gales vai sair sem vencer o jogo na Copa. Estados Unidos e Irã. Acho que a seleção do Irã nunca foi muito ruim do padrão do que ela pode render. É uma seleção que, porque ela pode render, vem fazendo o que ela pode, bons jogos, na capacidade técnica do Irã. Isso que a gente tem que deixar claro, né? Não é uma seleção de grande capacidade. Eu acho que os Estados Unidos têm uma boa seleção, tem uma geração que está vindo, que tem boa qualidade. Nós tivemos até o Johnny do Inter, que ficou de fora dos convocados, né? E é um bom jogador que está indo aí, está sendo cotado para ser vendido pela Europa, Matheus. Então eu acho que a seleção dos Estados Unidos vai vencer a seleção do Irã, porque tem maior potencial e vai avançar. E sobre essa questão da qualidade dos jogos, ter algum envolvimento com o meio do ano, Matheus, eu acho que isso é um fator novo. Eu acho que até o metabolismo dos jogadores não estão acostumados a jogar em tão alto rendimento agora na metade do ano. Que se a gente for ver alguns anos, os jogadores, principalmente os mais veteranos, o Cristiano Ronaldo, principalmente na época do Real Madrid, ele não começa bem a temporada e começa a se destacar do meio para o final. Tem aquela coisa da preparação física, que tu tem uma época do ano que tu vai estar no auge da tua preparação física, e depois tu vai começar a decair. É aquela coisa, tu sobe, não começa 100%, vai chegar no 100% e depois tu vai ter aquela queda na preparação física. E a gente estava acostumado com a Copa do Mundo, com os jogadores estando mais perto desse auge. Eu acho que alguns jogadores ainda fisicamente não estão no seu auge. Até o técnico da Sérvia falou isso, que estava impactado de como seus jogadores não estão bem fisicamente. Eu acho que isso está sendo algum efeito, principalmente, Matheus, nas seleções europeias, que estão acostumados a ter o seu auge físico mais para o final da temporada, ali para março e abril, que é quando começa as fases finais de Liga dos Campeões. Eu acho que sim, acho que a questão física dos jogadores, eles não estão ainda no seu auge físico, eles estão naquela caminhada que iriam para o seu auge. E nós tivemos muitos problemas de lesões no início da temporada, e muitos jogadores chegando, se recuperando de lesões. Foi alguns casos em algumas seleções, por exemplo, a Argentina teve que cortar 2, 3 nomes que se lesionaram, foram e depois viram que não ia dar para acontecer. E um jogador muito importante para a Argentina, que foi o Lo Celso, jogador que era fundamental nesse esquema tático. E isso tem acontecido, por exemplo, a França acho que foi a campeã de lesões, né? Que perdeu 8. E perdeu o Nkunku, que era um jogador importante, o Benzema. Então acho que esse é um fator predominante. E eu acho que o calor, Matheus, apesar do estádio... Eu não tô te ouvindo, Matheus, pelo menos eu vi que tu mexeu a boca, mas eu não te ouvi. Então essa questão do calor, eu acho que na hora do estádio... Acho que só tem um que é feito de container, Bruno, que não é climatizado, pelo que eu tinha visto numa reportagem.
que é um todo feito de container, que vai ser desmontado depois da Copa. Mas no restante eu acho que o calor fora já deixa o jogador mais cansado, dificulta um pouco mais essa recuperação física. E eu acho que isso também tem dado uma atrapalhada. Acho que esses fatos novos, Matheus, pode estar contribuindo para uma qualidade técnica inferior, mas eu não vou botar só na conta disso. Eu acho que o futebol em si está cada vez mais tático e menos técnico, e aí a gente vê jogadores que muitas vezes não tem tanta qualidade técnica se destacando, por ser muito, muito tático. Aquele jogador, às vezes, é mais importante para um time um jogador que tenha percepções táticas do que aquele técnico. E eu acho que isso também tem feito, no modo geral do futebol, o futebol está caindo a sua qualidade num geral, Matheus. Acho que não é só... Acho que são muitos fatores que estão fazendo esta Copa ter um rendimento menor do que a das outras. Eu, naquele momento, tinha deixado meu microfone desligado, mas agora já voltou. Seguinte, a França, para mim, é a campeã nesse quesito de lesões. Chega a ser impressionante. Eu até tive dúvida se a França ia chegar com boas condições na Copa, porque perdeu jogadores importantíssimos, Benzema, também o Pogba, vários jogadores, estava perdendo jogador até dias antes de começar a Copa. Durante a Copa perdeu o Lucas Hernandes. Então é também uma superação a França ser a primeira classificada. A gente já vai até chegar daqui a pouco no grupo da França, mas realmente é uma Copa que tem esse fator que é diferenciado. Já para os jogadores que jogam no futebol sul-americano, eles têm o favorecimento de estar no final da temporada, que é bom e é ruim também ao mesmo tempo quanto isso. E agora também quero saber do Bruno Salzmann em relação a esse grupo, e já vou fazer emendando com o próximo grupo também. Quero saber o que ele acha desse grupo do Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales, e o grupo que é o mais equilibrado de todos, é que teve o primeiro case de uma seleção que é fortíssima, que quase foi eliminada, que é o da Argentina, que a Argentina vence por 2-0 do México, Polônia vence por 2-0 da Arábia Saudita, e agora a Polônia é líder com 4 e a Argentina é o segundo com 3. Mas a Argentina tomou um susto na primeira rodada, perdendo para a Arábia Saudita, e o México fez apenas 1 ponto. E está tudo em aberto para a última rodada. Bruno Salzmann, não estou te escutando agora. Entrou novamente a Lufaeda. Agora sim. Pode voltar, Bruno Salzmann. Tá, é que deu uma queda aqui na internet. Você chegou a pegar alguma coisa que eu falei, não? Não cheguei a pegar o que você falou. Repita, por favor. Tá, então vamos lá, começar de novo. A Inglaterra, esse grupo B, para mim, o Bale já pode pegar o trem e voltar lá para jogar golfe lá, que estava começando a jogar golfe. Então, eu acho que ele já fica no futebol mundial. O resto do que salva um jogador de nível técnico que possa se falar que são importantes. Ele certamente está fora, até porque também, né, vai jogar o jogo de Gales é com a Inglaterra, né? Então eu acho que ela está fora. Irã, a Inglaterra está classificada, para mim está classificada porque não tem. A Inglaterra vai jogar contra Gales, é um clássico, né? A gente diz o clássico regional ali, né? Inglaterra e Gales, na Grã-Bretanha, mas não tem o que se falar. A Inglaterra vai vencer. A briga vai ser realmente Estados Unidos e Irã, que também não vai ser um clássico, né? Se a gente falar entre politicamente, um é comer o fígado do outro, né? Então, mas eu ainda vou preferir os Estados Unidos. Os Estados Unidos, para mim, tem muito organizadinho. O futebol, talvez, que mais tenha crescido nos últimos anos é o futebol americano, né? O futebol dos Estados Unidos, Estados Unidenses, como diz lá, não é? Claro, alguns outros, a África cresceu muito também, mas nos últimos anos, realmente, os Estados Unidos têm crescido.
engajamento com o futebol de lá tem crescido também. Então, eu fico nesse grupo, Inglaterra e Estados Unidos. Eu acho que não vai ter muita surpresa, não. Pelo grupo C, eu acho que é muito equilibrado, né? E a próxima rodada é uma rodada muito complicada também, né? Mas eu acho que é aquilo que eu falei anteriormente. Infelizmente, eu não gosto de torcer para a Argentina, mas eu creio que a Argentina ainda é melhor desse grupo aí, é o melhor futebol. Eu creio que a Argentina e Polônia devam passar, né? E a Arábia Saudita, apesar da Arábia Saudita ter vencido, né? Não acredito muito no futebol árabe. Então, eu acho que em 10 jogos que possam jogar a Argentina e a Arábia Saudita vai vencer aquele. E a Argentina vai vencer os outros 9. Então, a Polônia. Ou seja, no final das contas, para o Bruno Salzman, apesar das zoeiras à parte, vai passar Messi e Lewandowski para o bem, então, do futebol. E Dangon Salves, para ti, quem passa nesse grupo C? Acho que uma seleção é clara, né, Matheus? Quem está acompanhando agora, está vendo a camisa que eu estou, uma vai ser a Argentina. Acho que isso eu não tenho muitas dúvidas. Até porque a Argentina, apesar do conjunto da Argentina ainda não ter conseguido fazer um grande futebol coletivo, é melhor do que a Polônia, que tem bons jogadores. Aliás, nem a Polônia conseguiu demonstrar um grande futebol. Futebol muito pragmático, futebol polonês. Mas acho que a Argentina, pelas suas individualidades, na grande maioria ser melhores, eu acho que vai passar a Argentina, vai vencer a Polônia. E aí, Matheus, vai depender do outro jogo, né? Porque se caso empatar Arábia Saudita e México, vai depender de quanto a Argentina vai ganhar para classificar a Polônia. E aí, Matheus, eu acho que vai ganhar a Arábia Saudita. Eu acho que não dá empate esse jogo. Pelo que a Arábia Saudita mostrou contra a própria Polônia, onde podia ter saído na frente, contra a Argentina, que manteve a concentração todo o tempo do jogo. Acho que um dos fatos da Argentina ter perdido aquele jogo foi que a Argentina voltou para o segundo tempo desconcentrada e a Arábia concentrada voltou e por isso conseguiu fazer os seus gols, Matheus. Então eu acho que vai passar a Arábia Saudita e a Argentina. E aí eu acho que vai para o critério de saldo de gols, né? Daí quem fica em primeiro e quem em segundo entre a Arábia Saudita e a Argentina. Mas acho que vai classificar. Eu gostaria que se classificasse a Polônia e a Argentina, porque eu acho que é as duas melhores seleções, né? Acho que uma vai ter que ficar pelo caminho, aí eu acho que fica a Polônia passando a Argentina. Muito bem. Lufaedo? Bom, Matheus, esse grupo é um grupo muito parelho, o grupo C, né? Que eu gostaria que passasse seria a Argentina e o México. Porém, a gente vê que os jogos da terceira rodada são entre Polônia e Argentina, que eu acho que, apesar da Argentina não ter começado bem, a vitória em cima do México dá uma ênfase à seleção. A seleção argentina está muito dependente esse ano do Messi, mas eu ainda acho que a seleção argentina está um pouquinho melhor do que a da Polônia, porque a Polônia, da Argentina está dependendo do Messi, a da Polônia também está dependendo do Lewandowski, que inclusive ele perdeu até um pênalti já na Copa do Mundo, mas ele conseguiu fazer o seu gol já. Então, para mim, eu ainda acho que passa a Argentina e a Arábia Saudita por causa do saldo de gols, Matheus. O México até pode ganhar da Arábia, mas vai ficar com os mesmos 4 pontos. E aí depois, de repente, vai ter a questão aí de saldo de gols. Então, por isso que, para mim, passa a Argentina e a Arábia Saudita. Só destacando pro pessoal, o saldo do México é -2, da Polônia é 2. Então, se acontece o que a Lufaedo falou, a Argentina chega a 6 pontos, Polônia para em 4, México também fica com 4, só que daí para o México avançar teria que tirar uma diferença de 4 gols de saldo, ou seja, ou a Argentina teria que golear a Polônia, ou o México teria que golear a Arábia Saudita, por isso realmente iria ser bastante complicada, e eu estou de acordo com vocês, eu acredito que a Argentina ganha na última rodada, avança e também vai passar a Polônia
Polônia pela questão do saldo. Daí, para alegria do futebol, vai passar Messi e Lewandowski. Agora, no grupo D, tem já a primeira classificada, que é a França, chegou a 6 pontos. A França, ela conseguiu ganhar no primeiro jogo, nesse segundo jogo, mais dificuldades contra a Dinamarca. Daí teve a Austrália, que ganhou seu jogo, mas é um grupo muito equilibrado. Então a Austrália pode chegar na última rodada e acabar se classificando. Mas tem a Dinamarca, que é a decepção, que empatou um jogo e perdeu o outro, e tem a Tunísia, que ninguém esperava nada. Então, até tá ok ter um ponto. Então, para mim, passa a França e a Austrália. Quero saber de Dan Gonçalves quem avança. Aí, Matheus, eu acho que eu discordo já um pouquinho de ti, Matheus. Eu acho que a França vai passar, até porque já está classificada matematicamente, então isso eu nem posso discordar. Né? Aliás, a França quebra a maldição dos campeões, né? Que desde 2010 ali uma seleção conquistava o título e na Copa sequente é eliminar na fase de grupos. Isso aconteceu com a própria França, a Itália, campeã em 2006, né? 2010 não passou, depois a Alemanha, depois de novo as outras seleções. Então a França quebrando essa maldição. A Espanha também em 2014 no Brasil, depois a Alemanha em 2018, e aliás a Alemanha também com sérias dificuldades em 2022. Mas, Matheus, eu acho que entre Dinamarca e Austrália, ainda pela qualidade técnica superior da Dinamarca, mesmo que o empate favoreça a Austrália, eu acho que a Dinamarca ainda vai conseguir essa vitória que vai garantir essa classificação. Então eu aposto em França e Dinamarca. Beleza, e Bruno Salzman? Bom, gente, o grupo da Dinamarca e da França e da Austrália, a França não tem o que falar, já está classificada, mas eu acho que no jogo Austrália e Dinamarca, para mim, tecnicamente, taticamente, a Dinamarca é bem superior à Austrália, que para mim é uma das piores seleções que estão jogando na Copa do Mundo, apesar da vitória que ela teve aí em Tunísia. Mas eu particularmente acho que nesse jogo, a Austrália vai botar ali um caminhão de trem na frente da goleira e vai segurar a Dinamarca até o final, a não ser que a Dinamarca consiga, ela que tem alguma dificuldade em fazer gol, apesar de ter feito um gol na França também, né, nesse momento, mas quantos gols eles perderam, né, no jogo entre França e Dinamarca? A Dinamarca perdeu mais gols que a França. Então, eu acho que apesar disso, apesar da Dinamarca ainda ter um futebol bem superior da Austrália, eu vou fazer o joguinho na Austrália, porque ela vai segurar a marca até o último minuto e vai conseguir essa classificação, um empatezinho aí, a não ser que a Tunísia ganhe, né? Ganhe da França, eu acho que é de goleada, né? Mas não tem como. Pra mim vai meio que improvável, né? É bem improvável. Muito bem, agora quero saber com o Dan Gonçalves, um grupo que a surpresa é a Alemanha ter perdido e agora ter jogo da vida contra a Espanha na segunda rodada. Já o Japão ganhou e vai enfrentar uma Costa Rica, que daí se o Japão ganhar, quem diria? Imagina se daqui a pouco nesse grupo que tem Espanha e Alemanha, o líder vir a ser o Japão. Pode acontecer, né, Matheus? O Japão ainda tem um jogo direto contra a Espanha. E eu acho que esse grupo a gente vai ter a definição já nesse domingo, Matheus. Porque a Costa Rica é uma seleção muito envelhecida e fraca tecnicamente. A grande base ainda da seleção da Costa Rica é aquela seleção de 2014. Seus grandes jogadores, pelo menos, né? Tem o Brian, acho que é Rodrigues, que é o grande craque da seleção, que já está com quase 40 anos, com 37. E o Keylor Navas, que vem numa temporada muito difícil no PSG, onde ele joga muito pouco. Então não tem ritmo de jogo. Então, Matheus, eu acho que o Japão vence, até com certa tranquilidade contra a Costa Rica. E Espanha e Alemanha vai ser um jogo difícil, porque é um clássico europeu, duas seleções fortes, mas eu acho que a Espanha está mais organizada, vai estar mais tranquila para esse jogo, Matheus. Eu acho que da Espanha. E aí, Matheus, se caso a Alemanha vencer a Espanha e o Japão vencer a Costa Rica,
o Japão já está classificado, tem grande chance mesmo de ser o líder do grupo depois do jogo contra a Espanha, né? Mas eu acho que vai dar isso, Matheus. Eu acho que o Japão ganha e a Espanha também, e esse grupo é definido já com uma rodada de antecedência. Estou de acordo com o Dan Gonçalves. Espanha e Japão, e daí vamos descobrir na última rodada quem vai ser o líder. Inclusive, no meu bolão, eu botei que a Espanha vai tocar 3-0 na Alemanha. Não sei se eu me empolguei, mas quero saber do Bruno. Qual que é o palpite dele para esse grupo, para esses jogos? Ai, Matheus, eu acho que o Japão é inevitável que já está classificado. Ele não vai deixar de ganhar da Costa Rica de maneira nenhuma, não. A Costa Rica, ela teve na rodada difícil acontecer. Então eu acho que o Japão já está classificado. E a grande surpresa é tirar um campeão do mundo vai ficar ou ganha ou Alemanha. E claramente o jogo acho que é o jogo, né? O jogo vai ser o que vai decididamente resolver o grupo. Eu acho que aqui domingo, eu acho que a coisa está resolvida. Eu, particularmente, eu acho que a Espanha está jogando pior que o da Alemanha. Mas a Alemanha, indiscutivelmente, posso dizer que ela não é favorita, ou ela não pode surpreender a Espanha, vencer a Espanha e para ir para a última rodada para ver quem vai conseguir. Mas mesmo que a Alemanha ganhe a Espanha, né, na última rodada, a Alemanha e o Japão vão Costa Rica, a Alemanha vai ter que botar o 7-0. Tem que repetir contra o Brasil o jogo da semifinal da Copa, porque de 2014, porque não tem como, né? A Espanha botou 7-0 na Costa Rica, né? Então só se a Alemanha vencer também aí por 7-0. E na última rodada, se eu não estou enganado, é a Alemanha e Costa Rica, né? Então, para mim, eu acho que vai dar Espanha e Japão. Mas a Alemanha ainda pode, porque a Alemanha pode chegar lá. Muito bem. Lufaedo, o que tu acredita que vai dar nesse grupo? Para também já dando uma agilidade também a nossa live, que está bem produtiva, falando sobre a Copa, falando sobre os grupos. Depois também o pessoal vai deixar seus comentários, o que acham, quem são os craques, como que está essa Copa do Mundo. Lu, eu quero que tu me diga desse grupo e tu também me diga do grupo F, entre Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá. Eu já adianto que meu palpite no grupo F é Bélgica e alguma surpresa. Eu não estou acreditando na Croácia, estou acreditando que é capaz de, daqui a pouco, o Marrocos avançar de fase. Bom, Matheus, este grupo E aí, eu acho que ele já está definido entre Espanha e Japão. E a gente não pode se surpreender se o Japão ainda não ficar em primeiro lugar aí nesse grupo. Pode ser que se a Alemanha vencer a Espanha no domingo, pode ser que ainda vai com fôlego, mas aí vai ter que golear, como o Bruno falaste. Então, acho que já está definida, Matheus, Espanha e Japão no grupo E. E no grupo F, apesar da Bélgica estar não jogando seu melhor futebol, acredito que passa. E acredito que a Croácia também está deixando a desejar, mas acho que passa Bélgica e Croácia. Muito bem. E eu disse que eu não acredito na Croácia porque a geração que chegou à Copa na final, na Copa passada, acredito que nessa vez já está mais envelhecida. Tem um Modric que ainda segue jogando bem, mas não estou acreditando. E o Canadá faz a sua primeira Copa, por isso que eu apostei no Marrocos. Mas quero saber agora do Dan Gonçalves quem ele acredita que avança nesse grupo F. No F, Matheus, eu acho que ainda é um grupo um pouco aberto. Que até porque a gente só teve a primeira rodada, ainda tem a sequência desta rodada ainda, né? Eu acho que é um futebol muito um grupo aberto.
Bélgica e Marrocos. A Bélgica foi muito, mas muito mal no primeiro jogo quando venceu a seleção do Canadá. Tomou um arrojão do Canadá. Para ter perdido de certa ainda a diferença de gols para o Canadá se o futebol fosse justo, entre aspas, né, Matheus? Porque quem conseguiu, teve a competência de botar aquela bola de couro dentro das metas adversárias foi a Bélgica. Então não dá para dizer que é injusto, mas quem teve mais volume de jogo, uma atuação melhor de encher os olhos foi a seleção do Canadá. Então eu acho que a Bélgica, mas mesmo que a Bélgica ainda esteja muito abaixo na parte tanto técnica, tática, na parte coletiva, também na parte individual, acho que ela vai vencer o Marrocos com muita dificuldade. Acho que é jogo para 1-0, no máximo 2-1, não espero goleada. Até porque o Marrocos é uma seleção que mostrou ter boa consistência contra a seleção da Croácia, Matheus. E aí eu acho que Croácia e Canadá, por exemplo, que é um jogo que vai ser, pode definir a vida aí, por exemplo, do Canadá, porque se perder o Canadá tá eliminado, né? Porque daí a Croácia já vai a 4 pontos, a Bélgica, se vencer o Marrocos, também vai a 6. E a Canadá só iria até 3. Só que eu acho que o Canadá jogou muito bem. Eu acho que é um jogo que tem tudo para dar um empate aí entre Canadá e Croácia. Mas no final das contas, Matheus, eu acho que na última rodada, com muita dificuldade, vai avançar a Bélgica e também a seleção Croácia, que também tem aquele mesmo problema que eu falei da Costa Rica, Matheus. Só que a diferença de qualidade é muito grande, né? Não vou comparar o Brian com o Luka Modric, né? Então tem uma diferença de qualidade bem grande, mas é uma seleção, Matheus, muito envelhecida ainda. Tem como base a seleção de 2018, foi vice-campeã do mundo, que não era uma seleção tão jovem, já era uma seleção da sua certa idade. Mas ainda acho que vai passar Bélgica e Croácia com dificuldades, Matheus. Porque eu acho que Marrocos e Canadá vão incomodar ainda nesse grupo. Não vão vender fácil, não, essa derrota. E olha o seguinte, eu gostei da honestidade na Bélgica com o Eden Hazard, que tinha falado que ele não acredita que a seleção dele vai ser campeão da Copa, que está envelhecido, o De Bruyne que tinha dito que não tinha jogado bem, e por isso que a Bélgica não deve ir tão longe assim. Mas eu quero saber então agora do Bruno Salzmann, quem avança nesse grupo, e também indo para o grupo G, que é o grupo do Brasil, e vamos também já para o grupo H, que daí a gente vai finalizando os grupos. No grupo G tem Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia, e no grupo H tem Portugal, Coreia do Sul, Uruguai e Gana. Para mim, no grupo G passa Brasil, e a dúvida é quem passa em segundo, Suíça, Camarões ou Sérvia. Eu ainda acho que vai ser a Sérvia. E no grupo H tem Portugal, Coreia do Sul, Uruguai e Gana. Os favoritos é Portugal e Uruguai. Acredito que Portugal passe em primeiro, mas eu não duvido que a Coreia do Sul possa conseguir essa vaga por causa do sonho de uma seleção bem organizada. Então, Bélgica, apesar de envelhecida, tecnicamente a Bélgica é bem superior. E aí eu entro que na primeira rodada a Bélgica não jogou bem, mas superior, muito superior ao Canadá. Ela conseguiu fazer aquele golzinho e eu acho que a Bélgica dá uma engrenadinha agora a partir da segunda rodada pelo fato da experiência, já ter feito o jogo inaugural, o jogo de estreia. Então, para mim, eu acho que a Bélgica é tranquila nesse grupo, tá? Quanto à Croácia, que também eu acho que é mais envelhecida ainda, como que ela já não veio tão jovem na Copa da Rússia, mas tecnicamente é superior, não tenha nem dúvida, Marrocos e Canadá. O Canadá, eu acho que foi aquela sorte da... Travou então Bruno Salzmann. E enquanto o Bruno Salzmann está travado, eu gostaria então de um complemento da Lu, e principalmente eu vou abrir para debate para essa reta final em relação à seleção de Portugal, porque para mim a seleção de Portugal muito se criticou que antes era só o Cristiano Ronaldo, e atualmente eu vejo que tem um grande conjunto, e eu já vou reforçar aqui, para mim o Brasil vai ser hexa, porque do meio para frente é muito forte, uma opção que tem muito bem em criatividade e defensivamente muito bem. Agora vamos deixar complementar o Bruno Salzmann, daí a gente já fala sobre essa parte dos... Para mim, essa reta final tem os favoritos. Tem Brasil,
tem o Portugal que corre por fora, e tem o Uruguai que a gente espera um pouco mais, que cresça em desempenho. Bruno? Pelo visto ele travou, então gostaria que então esse debate sobre essas seleções. Olha, Matheus, eu acho que falar que Portugal é só o Cristiano Ronaldo, apesar de algum tempo ter sido assim, né? Porque o Cristiano pegou aquela geração que se encerrou a geração do Pauleta, do Figo, de outros jogadores também. E a geração do Cristiano Ronaldo depois até a chegada dessa nova foi muito difícil. É muito pouca qualidade a seleção do Cristiano. Agora vem uma seleção que tem o João Cancelo. O Bruno Fernandes também começa a se destacar um pouco tarde na carreira, né? Porque ele começa a ganhar mesmo uma notoriedade quando ele sai do Sport e vai para o Manchester United, onde ele praticamente sozinho consegue jogar bem, né? Porque o Manchester, o Matheus acompanha mais do que todos nós, é um time que é muito difícil de ver jogar, mas mesmo assim o Bruno Fernandes ainda é um dos poucos jogadores que se safa do time do Manchester. O Bruno Fernandes tem esse seu destaque na sua carreira um pouco tardio na carreira, já com ele com alguma certa idade. E a gente vê alguns jogadores que Portugal revelou nos últimos anos, como o João Félix. É uma geração talentosa, Matheus, que eu acho que pode ir longe. Eu acho que pode chegar a umas quartas, a uma semi. Vai depender muito de quem ele pegar nas oitavas também, né, Matheus? Porque se não for tão bem no grupo, daqui a pouco tropeçar, perder para o Uruguai, ficar em segundo grupo, vai pegar um Brasil, aí eu acho que Portugal já tem grande chance de cair nas oitavas. Mas eu acho que os grandes favoritos vão confirmar aí Portugal em primeiro e Uruguai em segundo. O Uruguai também, Matheus, o mesmo problema de algumas seleções. Só que o Uruguai não é todos os jogadores que estão envelhecidos, mas sim os seus principais jogadores. Por exemplo, todo mundo sabe que o Darwin Núñez é um centroavante de referência. No Uruguai ele tem que jogar mais aberto, mais pelo lado de campo, porque o Uruguai tem dois grandes centroavantes na Copa, que é o Luizito Soares e o Edson Cavani. Inclusive joga um ou joga outro, né? Começou no primeiro jogo o Soares como titular e o Cavani no banco. Daí o Soares não estava tão bem, ele fez essa troca, colocou o Cavani no jogo, que também não conseguiu ir tão bem contra a Gana. Mas eu acredito que vai confirmar aí Portugal, Matheus, e o Uruguai. Mas se o Uruguai não conseguir pelo menos contra Portugal, é uma situação muito difícil. Gana e Coreia do Sul, Matheus, eu acho que é um jogo muito aberto, porque a seleção de Gana é uma das principais seleções da África, também do continente africano, junto com a seleção do Senegal. Eu acho ela muito forte. Então acho que tem tudo para incomodar. E no grupo ali do Brasil, só que eu me passei, né? Vai dar o Brasil em primeiro, muito superior aos outros. E depois, Matheus, eu acho que vai ter uma disputa. O time da Sérvia, Matheus, eu acho que ela vai ter muita dificuldade contra a Suíça e Camarões, pelo que o seu técnico já falou. Pela questão física, tá muito abaixo a seleção da Sérvia. A gente viu, é uma seleção muito lenta, apesar de ter alguns jogadores muito técnicos, é uma seleção muito lenta, muita dificuldade. Quando o Brasil começou a botar velocidade pelos lados do campo com o Rafinha e com o Vinícius Júnior, e também até pelo meio, muitas vezes com o Neymar colocando essa velocidade, a seleção da Sérvia se mostrou muito frágil. Então, Matheus, eu acho que vai ser um grupo difícil para definir essa segunda vaga. A Suíça jogou muito pouco contra Camarões. Camarões também é uma seleção limitadíssima, eu vi o jogo. Então, Matheus, eu acho que a Sérvia leva leve vantagem para ser a segunda do grupo. Mas eu não é um grupo que eu cravo, não, vai ser Brasil e Sérvia. Acho que, dependendo dos próximos jogos, principalmente da Sérvia contra Camarões, se não conseguir um bom resultado, eu acho que vai acabar bailando, Matheus. Mas eu acho que ainda a Sérvia é a favorita. Então vai Brasil e Sérvia no grupo G e no grupo H, Portugal e Coreia do Sul. E aí teria os cruzamentos, né, Matheus? Brasil e Uruguai, um clássico sul-americano, e depois aí a seleção portuguesa encarando a Sérvia também, um jogo do continente europeu. Exatamente, até ressaltando o seguinte, a época que o Camarões ia realmente muito bem era a época que tinha o Eto'o. Atualmente, para mim, o Camarões é um dos times mais fracos da... Ele até tem dois bons centroavantes, né, Matheus? O Moting, que é do Bayern de Munique, que até tomou titularidade, porque o Lewandowski foi vendido, então tá fazendo bons jogos, e não é um jogador ruim, mas é um jogador que precisa que cria-se as jogadas para ele.
e também o Abubakar, que é outro centroavante que teve destaque no Porto, agora eu acho que está no futebol chinês, se eu não me engano, tá? Mas é um outro centroavante que também tem essa mesma característica, muita força física, boa capacidade de finalização, mas se o meio não criar para o centroavante, eles não vão conseguir fazer muita coisa no jogo. Foi isso que aconteceu no jogo contra a Suíça. A bola não chegava nos dois e aí Camarões teve muita dificuldade porque é um time muito limitado. Muito bem, agora também quero saber a opinião da Lufaeda em relação ao grupo do Brasil e também em relação ao grupo do Portugal. E eu fazendo destaque, para mim, quem pode surpreender no grupo do Portugal e do Uruguai é a Coreia do Sul, que tem um som e tem uma boa seleção. Mas Coreia do Sul avançando e indo longe só foi na Copa de 2002, que chegou até uma semifinal. Muito bem, Matheus e Dan. No grupo G, o grupo do Brasil, com certeza em primeiro o Brasil. O segundo, eu fico numa dúvida, mas eu fico na dúvida entre Suíça e Sérvia, porque a equipe de Camarões, como vocês muito bem ressaltaram já, é uma equipe muito abaixo do que a gente já viu do próprio Camarões. Mas eu ainda acho que fica como está, Brasil em primeiro, Suíça em segundo. Mas Camarões pode incomodar sim ali também a equipe da Sérvia. E na equipe H, na equipe de Portugal, acredito que Portugal em primeiro. E o segundo lugar, para mim, a briga é entre Uruguai e Gana. Não venceu a sua primeira partida, mas eu acho que pode mostrar um pouco mais de futebol, sim. Mas acredito, Matheus, que ainda a equipe uruguaia consiga aí esse segundo lugar. E vai ficar muito interessante Brasil e Uruguai para as oitavas de final. A gente gosta de ver a disputa dos times sul-americanos, com certeza. Muito obrigado, Lufaedo, e também muito obrigado a todos que participaram, que eu tenho a honra de dizer que já trabalhei todos como colega, Dan Gonçalves, que é ótimo narrador, também repórter, comentarista, Bruno Salzman, que é comentarista, Lufaedo, deixa eu só terminar um pouquinho, só. Claro, Bruno Salzman. Tem tempinho ainda? É que como foi cortado. Então tá, rapidinho. Eu parei no grupo ainda da Bélgica. Eu acho que a Bélgica efetivamente está classificada, apesar de tudo, como está envelhecida e tudo mais, mas é tecnicamente a melhor. E a Croácia também, apesar de mais envelhecida que a Bélgica, ela é superior e termina como classificada também. No grupo do Brasil, o Brasil é o melhor, para mim, hoje, é o futebol mais bonito dessa primeira rodada. Não é o melhor futebol da primeira rodada, apesar de ter jogado melhor no segundo tempo, não é? Camarões, para mim, está muito déficit, está um déficit muito grande, não está com um time bom, apesar do que o Dan falou, dos dois centroavantes, talvez seja a única coisa de interessante no Camarões. A briga realmente vai ser entre Suíça e Sérvia. E realmente, pelo segundo tempo do futebol sérvio, eu não sei, eu acho que a Suíça não jogou bem, mas ela jogou uniforme, ela está com mais preparo físico, talvez, que a Sérvia. Então, eu vou ser um pouquinho diferente, eu vou ficar com Brasil e Suíça classificado. E no grupo H, rapidamente, Portugal, para mim, é um dos favoritos da Copa, se classifica, também acho que não teve o grande problema de Portugal é a sua defesa, que é um pouquinho mais frágil, né, a defesa de Portugal, mas eu acho que ainda o Uruguai, apesar de o Arrascaeta estar no banco, que tecnicamente ele tem um futebol invejável, apesar de ter um só centroavante, ou o Cavani ou o Suárez, eu acho ainda que o Uruguai consegue aí fazer uma campanha um pouquinho melhor do que Coreia, que vem surpreendendo, tem aquele futebol de correria deles, e Gana, que tecnicamente tem um futebol bacana, tem um futebol que é apresentável, mas eu acho que o Uruguai consegue sobressair e se classificar para as oitavas de final, e aí o clássico Brasil-Uruguai vai ser lindo de ver.
Muito bem, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que participaram. Sempre uma honra falar com futebol sobre vocês, principalmente falar sobre a Copa, que é algo que eu adoro. Desculpe aos nossos ouvintes que teve algumas quedas, algumas intermissões, mas depois fica tudo ajeitado quando a gente faz a edição. Um abraço a todos. Então, gostaria então do depoimento de cada um de vocês, Dan, Lu, Faedo e também Bruno Salzman, sobre o que foi essa live. Um abraço a todos, então. Começando pelo Dan. O som, Dan. Bom, Matheus, primeiramente agradecer pelo convite, né? Muito obrigado mais uma vez. Tá podendo te ajudar também a construir o teu canal também, que precisar, tu sabe que é só ali chamar. E agradecer pelo convite por poder participar mais uma vez falando de Copa do Mundo, que é algo, por mais que a gente às vezes esteja distante da seleção, quando chega a Copa é um clima diferente, né? Tudo nos aproxima novamente. Eu esse ano, Matheus, eu disse assim, esse ano eu não vou acompanhar a Copa do Mundo. Estava chateado com algumas coisas que aconteceu dentro do rádio jornalismo, né? E eu não vou acompanhar futebol, eu tô meio desgostoso. E chega a Copa do Mundo, eu acompanho praticamente todos os jogos. Só não acompanhei os que eu não consegui mesmo por outros compromissos. Então, Copa do Mundo é diferente. E eu acho muito ruim, Matheus. Aí já vou fazer uma crítica própria da FIFA, né? Muito ruim querer mudar a Copa do Mundo, passar para 48 times. Se com 32 times a gente está vendo a qualidade técnica inferior, que já tem um filtro bem grande, imagina tu ampliando. Daqui a pouco a gente vai ver seleções com menos qualidade ainda dentro de uma Copa do Mundo. Então, Matheus, eu não gosto dessas mudanças da FIFA. Também a Copa de 2 em 2 anos também não é um ponto que me agrada, porque eu acho que só é mágico a Copa do Mundo por ter esse tempo de 4 anos. Acho que esse tempo de 4 anos o que torna ela tão única, tão mágica. Porque a gente está acostumado já com as competições de clubes anualmente. E muitas vezes não tem aquela magia que tem a Copa, porque é 4 anos, é um ciclo todo para se preparar, onde a gente vai debater muita coisa antes. Então, Matheus, eu não vejo com meus olhos essas mudanças, Matheus. Quer fazer essa crítica antes para encerrar e agradecer mais uma vez, Matheus. O que precisar, pode contar comigo sempre. Muito bem, agora a despedida também dessa live aqui, então, do Faedo. Muito bem, então, Matheus, agradecendo mais uma vez o convite, mais uma vez poder te ajudar aqui na live, agora também com a participação dos colegas, do Dan, do Bruno. Acho que a gente fez um bom debate aí. Copa do Mundo é sempre um grande evento, Matheus. Eu sou suspeita em falar porque eu acompanho praticamente a Copa do Mundo desde 94, desde que eu entendo assim um pouco de futebol e sou apaixonada por esse momento. A gente diz às vezes, eu não vou assistir por uma coisa ou por outra, mas quando chega a hora e a gente vê a seleção lá brilhando e os outros jogos, as outras seleções, como a gente fez ênfase aqui, eu gosto muito das seleções sul-americanas, né? Como a gente falou, Argentina, Uruguai, o próprio Equador, que está fazendo uma boa competição. Então a gente sempre, às vezes a gente puxa a sardinha, né, pro nosso lado aí. Mas está sendo uma Copa abaixo do que eu esperava, confesso, sim, até como eu falei, pela própria seleção brasileira. Mas a gente sempre espera um grande espetáculo. Foi as primeiras rodadas, talvez, e as emoções vêm com certeza a partir das oitavas de final. E mais uma vez, Matheus, agradeço e um grande abraço a todos. E agora, para finalizar, Bruno Salzman. Matheus, Dan, Lu, pessoas que eu adoro, que eu gosto demais. Matheus, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Uma grande honra em poder participar desse debate. E quais outros debates que houverem, vou estar aí sempre a posto, sempre pronto para participar e contribuir com alguma opinião da gente aí sobre o futebol em si, não é? Eu vou ser um pouquinho ir na contramão do que vocês falaram. Eu, particularmente, eu gosto muito mais do futebol de clube, do futebol raiz aí,
da dupla Grenal, que nós trabalhamos aí durante o ano inteiro, do futebol gaúcho, do futebol brasileiro. Eu gosto muito daquele futebol raiz lá do interior do estado. Na minha outra profissão, eu sou viajante, eu viajo muito. Para te ter uma ideia, eu tive em Santa Maria essa semana, eu fui visitar o estádio, coitado do estádio do Rio Grandense de Santa Maria e o estádio do Internacional de Santa Maria. O estádio do Rio Grandense está puro capim, está até gado pastando. Mas é uma pena o futebol do interior que começa, né, a cair na realidade, né? Então, mas claro que quando chega a Copa do Mundo, a gente vai lá, a gente veste a canarinho, a gente olha a Argentina, a gente olha o Uruguai. Eu vou ser um pouquinho também contramão, eu não gosto muito da Argentina pela petulância do futebol argentino, mas eu sou fanático pelo Uruguai. Para mim, Brasil e Uruguai são... E o Equador também agora, né? São as seleções que eu estou torcendo demais. O Uruguai, sempre torci pelo Uruguai, gosto muito do país. Enfim, valeu. Eu acho que a Copa do Mundo é a gente por mais que eu, no meu caso, não seja fanático pela seleção, a gente chega num ponto ali que a gente realmente se envolve de uma tal maneira que curte ficar vendo esses jogos aí, né? Então, por aí, Matheus, a gente te agradece mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês aí. Muito obrigado a todos pela essa participação, por essa live. Muito feliz, então, sobre falar com Copa com todos vocês. E até, então, os próximos vídeos. E lembrando, pessoal que acompanha aqui o meu canal do YouTube, curtam, comentem, compartilhem, sigam aqui nas redes sociais, minhas redes sociais, que é no Instagram, Repórter Matheus Wolff, também no Facebook, Matheus Wolff, tem o canal do YouTube que é Repórter Matheus Wolff, TikTok. E aqui todo mundo é bem participativo. Tem o Dan que também participa ali do TikTok, da Kawaii, a Lufaedo, o Bruno Zalsman. Então é só nos encontrar aqui pelas redes sociais que estamos sempre ativos se falando que sobre tem futebol, assunto. que é exatamente. Então um abração a todos, até os próximos vídeos. Muito obrigado. Valeu!